Poder através da oração. E.M. Bounds. Tradução da editora Batista Regular. Editado por Israel Carlos Bjork. Título original: Power Third Player. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago, capítulo 5, versículo 16 ao 18. 1. O canal divino de poder. Estuda a santidade universal da vida. Disso depende a tua utilidade plena, pois teus sermões duram apenas 1 ou 2 horas, mas a tua vida prega durante toda a semana. Se Satanás puder transformar um ministro cobiçoso em amante de louvor, de prazer, de iguarias, terá arruinado o seu ministério. Entrega-te à oração e obtém os teus temas, os teus pensamentos e as tuas palavras de Deus. Lutero empregava as suas melhores 3 horas em oração. Robert Murray Chain. Estamos constantemente empenhados, se não obcecados, em arquitetar novos métodos, novos planos, novas organizações para fazer a igreja progredir e assegurar a divulgação e a eficiência do evangelho. Essa direção odierna tem a tendência de perder a visão do homem ou afogar o homem no plano ou na organização. O plano de Deus é usar o homem e usá-lo muito mais do que qualquer outra coisa. Homens são o método de Deus. A igreja está procurando métodos melhores. Deus está buscando homens melhores. Houve um homem enviado por Deus. Cujo nome era João. João capítulo 1, versículo 6. A dispensação que anunciou e preparou o caminho de Cristo estava confiada àquele homem, João. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Isaías capítulo 9, versículo 6. A salvação do mundo se originou naquele filho ainda menino. Paulo traz à luz o segredo do êxito dos homens que arraiga o evangelho do mundo quando pôs em relevo o caráter pessoal desses homens. A glória e a eficiência do evangelho dependem dos homens que proclamam. Quando Deus declara que, quando ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. 2 Crônicas, capítulo número 16, versículo 9. Declara a necessidade de homens e o fato de Deus depender de homens que sejam canais por meio dos quais exerça seu poder sobre o mundo. Essa verdade vital é urgente. É o que esta era das máquinas tem de esquecer. Esquecê-la é funesto para a obra de Deus, como seria desastroso se o sol desaparecesse da abóbada celestial. Seguir-se-iam as trevas, confusão e morte. O que hoje a igreja necessita não é de mais e melhor maquinismo, de novas organizações ou mais e novos métodos, mas homens a quem o Espírito Santo possa usar. Homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não se derrama através dos métodos, mas por meio de homens. Não vem sobre maquinaria, mas sobre homens. Não unge planos, mas homens de oração. Um eminente historiador disse que os acidentes do caráter pessoal têm mais a ver com a revolução das nações do que os historiadores, filósofos ou políticos demográficos o reconhecem. Essa verdade tem aplicação plena ao Evangelho de Cristo e ao caráter e à conduta dos seguidores de Cristo.
sataniza o mundo e transforma nações e indivíduos. Em relação aos pregadores do Evangelho, é inerentemente verdadeiro, tanto o caráter como o sucesso do Evangelho estão confiados ao pregador. Ele faz ou desfaz a mensagem de Deus ao homem. O pregador é um canal de ouro pelo qual o óleo divino flui. O canal deve ser não só dourado, mas também aberto e sem rachaduras, para que o óleo flua bem, sem obstáculos, sem desperdício. O homem faz o pregador e Deus deve fazer o homem. O mensageiro é, se possível, mais do que a mensagem. O pregador é mais que o sermão. O pregador faz o sermão. Como o leite nutridor no seio materno. É a própria vida materna. De igual modo, tudo o que o pregador diz está matizado, impregnado daquilo que o pregador é. O tesouro está nos vasos de barro. O sabor do vaso nele se impregna e pode descorá-lo. O homem todo jaz traz do sermão. A pregação não é tarefa de uma hora, é a manifestação de uma vida. É preciso 20 anos para um sermão, porque são necessários 20 anos para formar um homem. O verdadeiro sermão é uma obra de vida. O sermão evoluiu, porque o homem se desenvolveu. O sermão é poderoso, porque o homem tem poder. O sermão é santo, porque o homem é santo. O sermão está cheio de unção divina, porque o homem está cheio de unção divina. Paulo denominou-se meu evangelho, não que tenha degradado por suas excentricidades pessoais ou desviado por apropriação egoísta, mas o evangelho foi colocado no coração e no sangue do homem Paulo, como uma responsabilidade pessoal, para ser executada pelas peculiaridades paulinas, a fim de trazê-la em chamas e impulsioná-lo pela energia da sua alma ardente. Os sermões de Paulo, que eram eles, onde estão eles, esboços, fragmentos esparçosos, flutuando no mar da inspiração, mas o homem Paulo, maior que os seus sermões, vive para sempre em plena forma, figura e estatura, com a sua mão modeladora sobre a igreja. A pregação é apenas uma voz, a voz silencia o tema e é esquecido o sermão, apaga-se da memória. No entanto, o pregador vive. O sermão não pode elevar-se em suas forças vivificadoras acima do homem. Homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam tanto. Sermões mortos matam. Tudo depende do caráter espiritual do pregador. Sob a dispensação judaica, o sumo sacerdote trazia um frontal de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor, em letras engastadas de joias. De igual modo, todo pregador do ministério de Cristo deve ser moldado e dominado por essa mesma divisa sagrada. É uma vergonha berrante para o ministério cristão estar abaixo do sacerdócio judaico na santidade de caráter e na santidade de objeto. Jonathan Edwards disse: eu continuarei com a minha busca intensa de mais santidade e conformidade com Cristo. O céu que eu desejava era o céu de santidade. O evangelho de Cristo não é movido por ondas comuns, não tem o poder de autopromoção. Move-se como se movem os homens que tomaram o encargo disso. O pregador teve de personificar o evangelho. As características divinas mais salientes do evangelho devem estar nele incorporadas. O poder do amor que constrange tem de estar no pregador como uma força relevante e excêntrica, que o domina todo e o faz esquecer de si mesmo. A energia
da abnegação própria. Tem que constituir seu coração, sangue e ossos. Ele deve seguir avante entre os homens como homem, revestidos de humildade, cheio de brandura, prudente como serpente, simples como a pomba, reunindo em si a sujeição de um escravo e o espírito de um rei de figura nobre, real e independente, e a simplicidade e doçura de uma criança. O pregador tem de lançar-se a si mesmo com todo o abandono de uma fé perfeita e esvaziada de si, e de um zelo que o consome em sua obra pela salvação de homens sinceros, heróicos, compassivos e intimorados. Mártires têm de ser os homens que conquistam a geração e moldam para Deus. Se são escravos no tempo, oportunistas, agregadores de homens, e tem respeito humano, se sua fé em Deus e sua palavra tem pouca profundidade, sua abnegação pessoal é quebrada por qualquer fase do eu ou do mundo, não podem tomar conta nem da igreja, nem do mundo para Deus. A pregação mais penetrante e forte do pregador deveria ser feita a si mesmo. Sua obra mais difícil, delicada, laboriosa, radical, deve ser consigo. A instrução dos 12 foi a grande, difícil, paciente obra de Cristo. Os pregadores não são produtores de sermões, mas formadores de homens e de santos. E só quem fez de si mesmo um homem e um santo está bem instruído para esta obra. Não é de grandes talentos, de grandes estudos ou de grandes pregadores que Deus necessita, mas de homens grandes em santidade, grandes em fé, grandes em amor, grandes em fidelidade, grandes para Deus, homens que pregavam sempre por meio dos sermões santos do Espírito, por meio de vidas santas fora do púlpito. Esses podem moldar uma geração de Deus para Deus. Os primeiros cristãos foram formados segundo esse princípio. Eram homens de sólida formação, pregadores conforme o tipo celestial, heróicos, rijos, militantes e santos. Para eles, a pregação significa uma obra autoabnegação e autocrucificação, séria, árdua e de mártir. Aplicaram-se a ela de tal modo que influíram na sua geração e formavam o seu seio numa geração que haveria de nascer para Deus. O pregador deve ser homem de oração. A oração é a mais poderosa arma do pregador, e em si mesmo uma força onipotente, e dá vida à força e força a tudo. Sermão real é feito no recinto secreto. O homem de Deus é formado no recinto secreto. Sua vida e as suas mais profundas convicções nascem da sua comunhão secreta com Deus. Suas mensagens mais ricas e doces são alcançadas quando está a sós com Deus. A oração faz o homem, a oração faz o pregador, a oração faz o pastor. O púlpito de hoje é pobre em oração, e o orgulho da erudição opõe-se à humildade, dependência da oração. A oração do púlpito é por demais oficial, um desempenho na rotina do culto. Para o púlpito moderno, a oração não é mais uma força poderosa como o era da vida e do ministério de Paulo. Todo pregador que não faz da oração um poderoso fator em sua própria vida e ministério é fraco como agente do trabalho de Deus, é impotente para fazer prosperar sua causa neste mundo.